Olá, eu sou Andressa Mota, jornalista, e estou apresentando o podcast Mac Show. Eu vou conversar agora com a Vanessa Rivabene, ela que é gerente de projetos e integrante da equipe do projeto Wahoo. Eu gostaria que você se apresentasse, Vanessa, e contasse um pouco da sua história para nós. Tá joia. Muito prazer, viu, Andressa? Eu sou a Vanessa, sou gerente de projetos da Prio. Atuo na Prio desde 2016, então estou desde o início da companhia. Eu tive o prazer de participar do projeto Wahoo, que é o nosso 6º campo operado. Então, o projeto Wahoo é um projeto muito especial. Eu estou nele desde o início, então participei desde a engenharia, a concepção do projeto e toda a preparação dos recursos, né, que fizeram o Wahoo ser possível. Então, prazer estar aqui falando com você e também falando com o público majoritariamente do Espírito Santo. O Wahoo é um campo que faz, né, tem como os municípios confrontantes o estado do Espírito Santo. Então, é muito legal para a gente estar aqui comemorando o início da produção do campo de Wahoo. O que significa a palavra PRIO? PRIO é um anagrama que significa as nossas energias, que a gente entende o P de pessoas, o R de resultados, I de inconformismo e o O de ousadia. Então, a gente entende que para fazer as coisas da forma como a gente faz, então para tocar o negócio como a gente acredita que ele deve ser tocado, são necessárias pessoas inconformadas e ousadas que estão dispostas a fazerem coisas diferentes, né? A pensarem diferente, a pensarem fora da caixa, como a gente fala, sempre buscando resultado. A gente acredita que o negócio ele precisa ser sustentável, precisa ser viável. Então, o resultado também é um pilar muito forte e a gente entende que as duas virtudes mais importantes são inconformismo e ousadia. Por isso o PRIO. E o quanto que vocês foram ousados, inconformados na questão do projeto Wahoo? O Wahoo foi um campo que a gente adquiriu em 2020. A gente iniciou a aquisição em 2020 e completou a aquisição em 2021, onde a gente passa a ser o operador. Uhum. Esse campo, ele tem uma reserva com baixo volume quando comparado a outros campos da própria bacia de Campos, né, do nosso cenário nacional. Então, é um campo com uma reserva pequena, como a gente costuma falar, uma reserva que a gente pode chamar até de marginal. Então, a acumulação de óleo do campo de Wahoo, ela não era suficiente para pagar a viabilidade de um desenvolvimento com uma unidade de produção só para ele. Então, é como se a gente falasse assim, não havia viabilidade em desenvolver o campo para um navio ou para uma plataforma que só operasse para aqueles poços do campo de Wahoo, porque ficaria marginalmente inviável. Então, quando a Prio adquire o campo, a gente tem, então, a premissa de desenvolver o campo através de um tieback. A gente tinha um campo vizinho, que é o campo de Frade. Uhum. O campo de Frade tem um FPSO, tem um navio, que é o FPSO Frade. Esse navio tem capacidade de produzir 100 mil barris de óleo por dia. E ele produzia bem menos que isso, ou seja, existia uma capacidade ociosa na produção. Então, a gente falou assim, opa, se a gente tem, então, uma unidade que já produz os poços do campo de Frade e está a 35 quilômetros do campo de Wahoo, por que a gente não conecta o campo de Wahoo ao campo de Frade e passa a produzir os dois campos nesse mesmo navio? Assim vai ter viabilidade. Então, essa é a grande concepção de ousadia que a gente teve do projeto Wahoo. Não fazer um projeto só por fazer, né? Fazer um projeto ali que não teria viabilidade, mas trazer essa otimização, trazendo o campo de Wahoo para ser produzido no FPSO Frade. Uhum. Lógico que é um tieback de 35 quilômetros. Todos os desafios técnicos, né, inovação que a gente precisou ter para conseguir fazer esse projeto são muito importantes. Mas a gente aceitou esse desafio porque a gente sabia que seria um projeto transformacional. E esse tieback submarino, isso tudo feito no fundo do mar? No fundo do mar. Quais são, assim, quais são as limitações, as barreiras que vocês enfrentam? Então,
Tudo é feito no fundo do mar. A gente trabalha em frade com uma lâmina d'água. A lâmina d'água basicamente é a profundidade entre a lâmina e o leito submarino. Então a gente trabalha com uma profundidade em frade de 1.100 metros de lâmina d'água e um arru 1.400 até 1.600 metros de lâmina d'água. Então é um ambiente no leito submarino e também muito fundo. Logo, o fundo do mar é muito frio. Então você imagina um escoamento de óleo num ambiente com uma lâmina d'água profunda, também frio. Então, os nossos principais desafios são relacionados ao escoamento, de fato. Esse óleo, né, esse petróleo sai dos poços ainda aquecido, né, vem do reservatório aquecido, e ele precisa viajar pelos 35 quilômetros ainda com uma temperatura razoável. Então, esses tubos, por exemplo, por onde a produção dos poços passa, eles são todos isolados termicamente, para garantir que esse escoamento aconteça de forma viável. Além disso, esses poços também precisam ser controlados. Então, a gente tem os umbilicais, que estão levando toda a parte de sinal, controle, comunicação para os poços. Então, além da via de produção, então os tubos que levam a produção dos poços até o navio, eu também tenho o caminho de retorno. Do navio até os poços, eu preciso ter alguns umbilicais que levam a parte de controle e comunicação. Então, tudo nessa distância muito grande é um desafio, com certeza. Então, essas foram as barreiras que a gente teve que vencer. Então, assim, se não fosse o fato deles serem todos aquecidos, isolados, seria muito mais lento o processo. Possivelmente, talvez nem seria possível. Esse petróleo iria esfriando e aí a gente talvez não tivesse o escoamento que a gente gostaria. E quando ele esfria, ele muda de textura? Ele perde as propriedades, ele pode ter ali algumas características do fluxo que acabam atrapalhando o escoamento. Então, poderia fazer com que o escoamento não fosse viável se eles não fossem isolados termicamente. Então, a isolação térmica ajuda também a manter a qualidade desse óleo? Perfeitamente. Entendi. E principalmente garante o escoamento, é como a gente fala. E essa comunicação via umbilicais é para vocês controlarem também a saída? Exato. A gente faz o controle das válvulas, a gente faz a leitura dos sensores, então é importante que eu saiba como esses poços estão operando, né, a 35 quilômetros de distância do navio. Então, a gente faz toda a parte de controle, comunicação dos sensores, tudo isso é feito através desses umbilicais. E quais são os profissionais que cuidam dessa parte? Basicamente, a gente tem os engenheiros que pensam, né, em toda essa infraestrutura. Então, engenheiros submarinos, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros de comunicação, engenheiros de petróleo também, porque a gente precisa dessa conexão entre o reservatório, né, toda a operação que está sendo colocada. E, além disso, a gente tem o nosso time offshore. O FPSO Frade é operado por um time muito capacitado da Prio. Então, são operadores de produção, operadores químicos, operadores de manutenção, de equipamentos. Então, tem toda uma infraestrutura também a bordo que cuida da operação dos navios. E quais são os desafios de desenvolver, por exemplo, esse projeto na camada pré-sal? A camada pré-sal, naturalmente, é uma camada mais profunda. Então, por que a gente chama de pré-sal? Tem a ver com a formação desse óleo lá no passado, literalmente, né? Então, essa camada, ela é uma camada mais profunda. Então, eu tenho a camada reservatório e a camada de sal. É como se a camada de óleo, onde as rochas onde estão o óleo pré-sal, elas tivessem sido formadas antes da acomodação do sal que aconteceu em cima. Então, a gente tem a camada pós-sal também, que também tem óleo, né? Em outras regiões da bacia, a gente tem óleo na camada pós-sal, como a gente chama. Essa camada pós-sal é mais rasa. Mais nova? E mais nova? Mais nova e mais rasa, perfeita. Então, a maioria do desenvolvimento, a maioria dos poços da bacia de Campos, elas ocorrem na produção do pós-sal, que é essa mais rasa, mais nova. Então, a gente tem uma camada de sal mais profunda e uma camada de rochas reservatório de pré-sal. Então, são naturalmente reservatórios e poços que ocorrem em profundidades maiores, em profundidades mais extensas. Então, os poços precisam alcançar essas profundidades mais extensas. Além disso, tem toda a dificuldade de você atravessar essa camada de sal, manter a estabilidade dessa camada de sal. Então, a gente conta com muitas tecnologias de perfuração direcional, de fluidos de perfuração,
controle de poço, para que a gente garanta a estabilidade do poço nessa profundidade e atravessando essa camada de sal. Porque também é importante para vocês manterem a qualidade do território que vocês estão trabalhando. Isso. Porque também pode influenciar na qualidade do óleo de vocês, do óleo que vocês estão retirando, ou não? Não diria da qualidade do óleo, mas a execuibilidade do poço, como a gente chama, fazer o poço de forma correta, garante que ele produza corretamente. E mais tempo. E mais tempo. Que ele tenha uma qualidade boa, vamos colocar assim. Então, uma perfuração mal sucedida ou que, né, não vá à frente por alguma dessas limitações técnicas, eu posso ter um poço que não seja capaz de produzir o que ele foi feito para fazer, feito para produzir, entende? Entendi. Então vocês trabalham na lâmina. Isso, no leito submarino com os equipamentos e abaixo do leito fazendo as perfurações. Pré-sal, isso. Sal, pós-sal, sal e pré-sal. É muita profundidade. É muita profundidade. Os poços chegam a atingir cerca de 5.000 metros. Então, se na lâmina d'água eu falei de 1.100, 1.400, eu vou até 5.000 com os poços. Para nós, seres humanos, não é viável mais. Não. Mas é aí que entra todo o projeto de tecnologia, né? Isso. E como que funciona tudo isso? A Prio, a gente adquiriu uma sonda de perfuração. É uma unidade, de fato, é uma sonda de perfuração de 6ª geração. A gente adquiriu essa sonda em 2023. Na verdade, isso, a gente adquiriu a sonda no final de 2022, finaliza a reativação dessa sonda em 2023. É uma sonda de 6ª geração, hoje carinhosamente chamada Hunter Queen. Essa sonda foi a responsável pela perfuração desses poços de Wahoo na camada de pré-sal. Então, foi uma sonda que possibilitou essa perfuração, além das várias prestações de serviço que a gente tem agregados. Então, serviços de perfuração direcional, serviços de fluido de perfuração, manuseio de equipamentos, que a gente conta com todo um mercado de prestação de serviço que é agregado à sonda de perfuração e a gente consegue perfurar os poços. Já na infraestrutura submarina, que conecta esses poços ao navio, eu tenho que trabalhar com embarcações de grande porte e embarcações também de construção submarina para fazer todo o lançamento desses dutos, né, desses tubulares que vão fazer a interligação do poço até o FPSO. Dos umbilicais também. Então a gente trabalha com as embarcações para poder fazer esse lançamento submarino, que a gente chama lançamento de linhas, que possibilitam essas conexões. E para fazer esse trabalho todo, você tem uma equipe grande e tal. E como que funciona? Eles ficam lá no navio, ficam em terra? No caso, a gente sempre tem o apoio em terra, né? A engenharia vem de terra, as soluções elas vêm de terra, mas tudo é executado lá no offshore. Então a gente tem o nosso time na Hunter Queen, contamos com parceiros muito bacanas também na operação dessa sonda. A gente tem hoje a Forsea como parceira lá na operação da sonda, tem alguns engenheiros Prio também diretamente na operação da sonda, e a gente contrata, os barcos também são contratados. Então a gente tem alguns parceiros na contratação dessas embarcações. A Prio também tem uma embarcação própria de construção submarina, que é o Gênesis. Essa embarcação também foi uma das embarcações que a gente utilizou na construção submarina do projeto. Também contamos com alguns parceiros na operação do Gênesis, e ele é uma embarcação que foi bastante importante na construção de Wahoo. Eu vi no site que vocês têm os animais, né, as baleias, e aí vai de acordo com a profundidade. E aí eu sei também que vocês receberam a licença do IBAMA. Isso. Então, essa preocupação não é só de apresentar o que, simbolicamente, né, que a gente consegue entender, né, que de acordo com o peixe, é a profundidade. E a licença do IBAMA também. Tá bom. Os bichinhos, os nossos bichinhos aquáticos são os nossos símbolos, né? A gente tem quase que um carinho com eles, porque cada um dos nossos 6 campos operados, eles têm os nomes dessas espécies submarinas, né? Dessas espécies aquáticas. Então, nosso primeiro campo foi o campo de polvo, que é um polvo. Depois a gente tem o campo de frade, que é um peixe. Aí nós tivemos o campo de tubarão-martelo, que é um tubarão.
O campo de Albacora Leste, também um peixe. O campo de Peregrino é o nosso último campo agora, também é um tubarãozinho. E o campo de Wahoo, né, que a gente está aqui falando do projeto, também é um peixe. Então, todos os nossos 6 campos que a gente opera têm esse simbolismo das espécies aquáticas, e a gente gosta muito de utilizar, né, toda a nossa comunicação, e é quase que afetivo essa questão dos bichinhos que representam os nossos campos. O Wahoo, por ser um projeto de grande porte, ele teve todo um processo de licenciamento ambiental. Tanto para perfuração dos poços, a gente recebeu a licença do IBAMA para perfuração dos poços em fevereiro de 2025, e a gente também recebe a licença para fazer essa conexão submarina, o lançamento dos dutos, em setembro de 2025. Então, foi um processo longo, um processo que a gente começou ali em 2021, 2022, e a gente passou todo esse período, tanto de preparação do projeto e também aguardando as licenças que saíram em 2025 para que a gente pudesse, de fato, executar o projeto offshore. Então, o projeto vinha sendo preparado, engenharia, toda a parte de equipamentos, enquanto a gente fazia, né, toda a tramitação do licenciamento. E aí, quando a gente tem o licenciamento ali em fevereiro e setembro de 2025, respectivamente, o licenciamento de perfuração e o licenciamento de instalação submarina, a gente, então, pode dar sequência às atividades lá no campo. E falando em Feira McShow, qual é a expectativa de vocês para esses dias? Então, a gente está comemorando o início da produção de Wahoo, né? E era muito importante que a gente viesse comemorar aqui no Espírito Santo, porque o projeto Wahoo tem os municípios confrontantes aqui no Espírito Santo, então é um projeto cuja produção vai entregar, em termos de arrecadação de royalties, para os municípios do Espírito Santo, mas também porque grande parte dos nossos fornecedores do projeto estiveram aqui. São daqui do Espírito Santo. Então, a gente está falando de um investimento de 4,5 bilhões de reais, que foram uma parcela de cerca de 1 bilhão aqui do Espírito Santo, em fornecedores aqui do Espírito Santo. Então, a gente teve os umbilicais da Prysmian, os equipamentos da Deep Sea, o isolamento térmico que nós comentamos aqui da tubulação da Thermotite, hoje Valorec, outras empresas também na prestação de serviços, a Bavit, lá com a Tecnip FMC, a CPVV, a IKM. Então foram empresas que agregaram muito ao projeto e representam uma parcela muito importante de tudo que foi preparado, construído e instalado e hoje está produzindo lá em Wahoo. Então é muito bacana a importância da feira para a gente é continuar desenvolvendo o mercado fornecedor capixaba para os próximos projetos da Prio. Então a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido os fornecedores daqui, de ter utilizado os fornecedores daqui para um projeto que entrega em termos de arrecadação também para o Espírito Santo. E você, além de você, quantas mulheres tem trabalhando na sua equipe? Nós somos muitas. Que bom. Isso é muito feliz, né? Então, a Prio, como a gente estava falando, a Prio é o P de pessoas. A gente acredita muito que a gente precisa ter pessoas capacitadas e bem posicionadas nos lugares estratégicos da companhia. Então, nós temos muitas engenheiras, temos um corpo técnico muito bacana, que está sempre pensando fora da caixa e sempre pensando com muita ousadia e muito conformismo para poder realizar os nossos projetos. Maravilha. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer demais você, Vanessa, por essa conversa muito agradável, né? Muito esclarecedora. E é importante a gente ficar sabendo de tudo que está acontecendo no nosso estado, coisas que a gente nem faz muita ideia, mas que agora eu já vou olhar para o mar com outros olhos. Quero te agradecer muito por você estar aqui e a gente se encontra no próximo episódio.